Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse lindo tapete oval. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 69 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. E eu trabalhei com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e gastei 302 gramas de fio. 302 gramas equivalem a aproximadamente 325 metros de barbante. Bem, então vocês podem notar que ele ficou com um tamanho bom e que eu gastei pouco barbante para fazer essa peça. Então ele é, além de bonito, econômico. Bem, eu trabalhei com fio 6, se você preferir pode trabalhar no fio 8 e agulha 4, que vai ficar muito bom também. Bem, e nesse vídeo aqui vai ter uma dica a mais. Enquanto eu estava fazendo a peça com vocês, eu encontrei um nozinho no meio do meu cone do barbante, aqueles nozinhos que a gente não gosta de encontrar de jeito nenhum, mas que infelizmente tem nos cones, né? Então eu aproveitei e mostrei para vocês como eu faço para me livrar daqueles nozinhos e também mostrei como eu arremato os fios quando eu corto os nozinhos e faço a emenda novamente. Então vai ter essa dica a mais também aqui nesse vídeo. Bem, então é isso. Eu gostei bastante dessa peça. Espero que você goste também e se gostar, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos iniciar trabalhando um cordão de correntes com 43 correntes. Então, para começar, eu laço a linha na minha agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui está a minha primeira corrente. E então, a partir daqui, vou contando 1, 2, 3, 4, 5, até trabalhar aqui o total de 43 correntes. Eu vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei 43 correntes. Agora, eu vou laçar a linha aqui na agulha. Venho na última corrente que eu fiz, que é essa aqui, a corrente 43, e a partir dela eu vou contar 7 correntes voltando atrás. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima corrente, eu passo a agulha pelo meio e faço um ponto alto. Bem, então aqui eu contei 7 correntes atrás, na sétima corrente trabalhei um ponto alto e ficou aqui, antes do ponto alto, o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas 6 correntes vou usar para trabalhar a parte oval da próxima volta. Bem, e aqui, então, eu vou trabalhar grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer 8 grupos de 3 pontos altos. Então, depois desse ponto alto, venho para a corrente à frente. Faço mais um ponto alto. Corrente à frente, mais um ponto alto. E aqui está, então, o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, uma corrente, pulo uma de base, a partir da segunda, eu de novo trabalho aqui um ponto alto para cada ponto, até formar aqui um grupo com 3 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão. Completou os 3 pontos altos, uma corrente, pula um, a partir do seguinte, mais 3 pontos altos. Vamos assim até fazer 8 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, pulando uma corrente de base. E restou aqui no finalzinho do meu cordão 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Então, agora, eu vou pegar aqui na última corrente que eu tenho no cordão, vou passar a agulha pelo meio
Vou ajustar aqui bem a minha laçada e vou fechar essa volta aqui com um baixíssimo. Então, olha, aqui essas outras 6 correntes do final, elas servirão para trabalhar agora a parte oval. E esse tapete aqui, eu vou começar pela parte oval e depois trabalhar a parte reta. Bem, então, vamos dar início à nossa segunda volta. Aqui, olha, quando eu estiver agora iniciando a segunda volta, eu vou trabalhar o total de 14 pontos altos nesse espaço aqui com essas 6 correntes. Enquanto eu estiver fazendo esses 14 pontos altos, eu vou prender essa ponta embaixo desses pontos, que assim eu já vou arrematando. Então, segura aqui a ponta junto aqui com as correntes. Bom, então vamos lá. Para começar, eu vou passar a agulha por baixo dessas 6 correntes, vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. E em seguida, faço uma corrente. Então, esse ponto baixo, essa corrente, equivale aqui o primeiro dos 14 pontos altos que eu vou fazer aqui nesse anel. Depois, eu sigo laçando aqui a linha na agulha, passando a agulha por baixo das correntes e pegando a ponta junto. E vou trabalhando aqui os meus pontos altos até construir 14 pontos altos. Conforme você for trabalhando os pontos altos, se for precisando de espaço, você vai trazendo eles aqui pro cantinho. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei os 14 pontos altos virando a parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente. E depois dessa corrente, nós vamos vir nesse próximo intervalo que eu tenho aqui de uma corrente, logo depois desse grupo de 3 pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fez os 3 pontos altos, só fazer uma corrente, próximo intervalo de uma corrente, mais 3 pontos altos. E nós vamos assim até trabalhar aqui 7 grupos de 3 pontos altos separados sempre por uma corrente e os 3 pontos altos sempre nesses intervalos que nós temos na base. Vou fazer aqui os meus 7 e venho. Aqui está, trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos. Depois do 7º grupo, eu faço uma corrente, pulo esses últimos 3 pontos altos e venho trabalhar mais 14 pontos altos na parte oval do lado de cá. Então, venho direto aqui para dentro desse intervalo que vira aqui a parte oval. E aqui eu faço 14 pontos altos, igualzinho fiz do lado de lá. Então, vou fazer aqui os meus 14 e venho. Então, aqui está, trabalhei os 14 pontos altos, agora é só fazer mais 7 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, igual fizemos do lado de cá. Então, só ir trabalhando uma corrente, vem no próximo intervalo aqui e faz 3 pontos altos. E vamos assim até o final da nossa volta. Então, vou fazer aqui esse restante e venho. Aqui está, trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos desse lado. Agora, eu faço uma corrente e venho naquele ponto baixo, naquela corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta, e pegando pelo meio da corrente, eu passo a agulha e prendo aqui um ponto baixíssimo, encerrando assim a segunda volta. Bem, agora vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar a terceira volta caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto desses 14 que eu tenho aqui. Então, venho aqui para o ponto à frente, faço um baixíssimo, ponto à frente, mais um baixíssimo. Então, olha, estou sobre o terceiro ponto dos 14 que eu tenho aqui na oval. E aqui eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos separados sempre por uma corrente. Então, para iniciar, eu vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3 e 4.
Então, as 3 primeiras correntes equivalem aqui ao primeiro dos 10 pontos altos e a quarta corrente, o espaço de separação. Agora, eu vou laçar, venho para o ponto alto logo à frente e faço um ponto alto. Depois, uma corrente. Venho para o ponto alto à frente e nele faço mais um ponto alto. E mais uma corrente. Vou seguir, então, assim, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, sem pular nenhum. Separando esses pontos altos sempre uma corrente, até completar aqui 10 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. E restou vazio aqui na base os últimos 2 pontos altos dos 14 aqui que eu tinha na parte oval de base. Bem, e depois de fazer aqui esses 10 pontos altos, eu faço uma corrente de separação, venho nesse próximo intervalo de uma corrente que eu tenho aqui na base, e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, sigo com uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. E vou com esse padrão até trabalhar aqui 8 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou fazer aqui os meus 8 e venho. Aqui está, trabalhei 8 grupos de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e encontrei os 14 pontos da parte oval do lado de cá. Então, aqui eu trabalho igualzinho fiz aqui. Então, sempre será assim nessa peça. Tudo que eu fizer desse lado da oval, repito a mesma coisa aqui, e tudo que eu fizer desse lado da parte reta, vou repetir igualzinho do lado de cá. Bom, então, depois do 8º grupo, eu faço uma corrente, vou pular os 2 primeiros pontos de base e a partir do 3º eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e separo esses pontos altos sempre com uma corrente até fazer aqui 10 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos separados por uma corrente na parte oval do lado de cá, e restou vazio aqui na base, os últimos 2 pontos altos da parte oval. Agora, eu faço uma corrente e venho para o próximo intervalo de uma corrente, e a partir dele começo a trabalhar os 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente, até completar aqui 8 grupos de 3 pontos altos. E vou encerrar assim a minha volta. Então, eu vou completar aqui o restante da 3ª volta e venho. Aqui está, trabalhei o restante da minha 3ª volta. Depois desse último grupo de 3 pontos altos, fiz uma corrente. E agora, eu fecho a volta com um baixíssimo na 3ª corrente que eu fiz para iniciar. Passo a agulha pelo meio e prendo um baixíssimo. Bem, então, agora vamos começar a nossa 4ª volta. Na 4ª volta, eu vou fazer aqui na parte oval o total de 10 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, para começar, eu vou fazer 2 correntes. Então, a partir daqui, todas as vezes que eu for iniciar as voltas, eu vou fazer apenas 2 correntes para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou laçar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro grupo de 2 pontos altos da oval. Agora, uma corrente, venho sobre o próximo ponto alto e faço 2 pontos altos sobre ele. Volto no mesmo ponto, 2. Fez os 2 pontos altos, uma corrente. Próximo ponto, mais 2 pontos altos. Depois dos 2 altos, uma corrente, próximo ponto, mais 2 pontos altos. Vamos assim até fazer os 10 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente.
Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 10 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Depois do 10º grupo, eu vou fazer uma corrente, laço, e vou pular esse intervalinho que eu tenho aqui logo à frente, esse grupo de 3 pontos altos, e venho nesse intervalo que eu tenho logo depois do grupo de 3 pontos altos. E aqui eu trabalho 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo mais 3 pontos altos, e vamos com esse padrão até fazer aqui 7 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular esse grupo de 3 pontos altos e esse próximo intervalo e venho sobre o primeiro ponto alto da parte oval. E a partir daqui, então, começo a trabalhar 2 pontos altos separados por uma corrente. Esses pontos altos sempre serão trabalhados sobre os pontos aqui que eu tenho na oval de base. E vamos fazer, então, os 10 grupos de 2 pontos altos, igualzinho fizemos no primeiro lado aqui da parte oval, separando sempre com uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 10 grupos de 2 pontos da parte oval, e agora, para completar aqui a volta, vou fazer mais 7 grupos de 3 desse lado da parte reta. Então, para começar, nós fazemos uma corrente, pulamos o grupo de 3 pontos altos, vamos vir no próximo intervalo, e a partir daqui, vamos trabalhar os grupos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente, até fazer 7 grupos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos desse lado da parte reta. Depois do 7º grupo, eu faço uma corrente e venho fechar essa volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar essa volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a nossa 5ª volta. E aqui, olha, antes de começarmos, vou fazer 2 marquinhas com vocês para a gente não se perder aqui no trabalho. Bom, então, eu vou contar aqui na parte oval, a partir do primeiro grupo de 2 pontos altos, 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5º grupo, eu faço uma marquinha no intervalo, que eu tenho logo à frente. Então, vou ficar com 5 grupos desse lado e 5 do lado de cá. 1, 2, 3, 4 e 5. Mesma coisa eu faço na oval desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. No intervalo que eu tenho logo depois do 5º grupo, faço uma marquinha. E fica do lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então vamos lá. Agora, vamos trabalhar a nossa 5ª volta. Eu vou começar a 5ª volta fazendo aqui 2 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos sobre o primeiro ponto desse grupo. Agora, venho no ponto à frente e sobre ele eu faço um ponto alto. Então, a parte oval aqui dessa volta será feita com 10 grupos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente. E aqui, nos 5 primeiros grupos, então, nós vamos fazer o aumento no primeiro ponto alto do grupo da base. Então, no primeiro ponto, sempre vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E agora, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto apenas. Então, criei aqui outro grupo de 3 pontos altos. Agora, uma corrente, venho fazer mais 3. 2 aqui no primeiro e 1 no segundo. Então, vou assim até fazer aqui 5 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer os meus e venho.
Bem, então aqui está, trabalhei os 5 primeiros grupos de 3 pontos altos com o padrão que orientei. Estou aqui bem na metade da parte oval onde nós fizemos a marquinha. Então, agora, os próximos 5 grupos de 3 pontos altos, nós vamos fazer distribuindo da seguinte maneira. Faço aqui, né, uma corrente de separação, e agora eu vou trabalhar apenas um ponto alto nesse primeiro ponto, e 2 pontos altos no segundo. Então, aqui eu inverti, fazendo o aumento aqui no segundo ponto. Então, vai ser assim esses últimos 5 que nós vamos trabalhar aqui na segunda metade. Bem, então, separo com uma corrente, venho trabalhar mais 3 pontos altos, fazendo um aqui no primeiro e 2 pontos altos no segundo ponto. Vamos assim até o final aqui agora da parte oval. Eu vou fazer aqui o restante da minha e venho. Bem, então, aqui está, completei o restante da minha parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 6 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é só ir fazendo aqui uma corrente de separação e 3 pontos altos em cada intervalo. Então, né, eu pulei aqui o primeiro intervalo que eu tinha logo depois do meu último grupo aqui da parte oval. Pulei o intervalo, pulei esse primeiro grupo, vim no próximo intervalo e a partir daqui, então, começo a fazer os 6 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 6 grupos de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6º grupo, fiz uma corrente, agora vou trabalhar a parte oval do lado de cá, igualzinho fiz desse lado aqui. Então, eu pulo esse último grupo de 3 pontos altos, esse intervalo, e venho no primeiro ponto alto aqui da parte oval. E aqui nos 5 primeiros grupos, então, vou trabalhar os 3 pontos altos, fazendo o aumento aqui no primeiro ponto do grupo da base. Então, trabalho 2 pontos altos no primeiro e 1 no segundo ponto. Separo aqui com uma corrente, sigo com esse padrão até fazer aqui os 5 grupos. Depois, eu trabalho os últimos 5 grupos, fazendo o aumento no último ponto, igual orientei do lado de cá. Bom, então, é igualzinho, nós fizemos na parte oval do lado de lá. Eu vou aqui trabalhar toda a minha parte oval e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a parte oval. Bem, então, depois de trabalhar aqui a parte oval, agora vou fazer 6 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente do lado de cá. Eu sempre faço uma corrente de separação, aqui para começar, pulo esse intervalo, esse primeiro grupo de 3 pontos altos, venho no intervalo logo à frente, e a partir daqui, trabalho os 6 grupos de 3 pontos. Eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os meus 6 grupos de 3 pontos altos, depois do 6º grupo, fiz uma corrente, agora fecho essa volta com baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para começar essa volta. Bem, então, completamos a nossa 5ª volta, agora vamos trabalhar a volta de número 6. Então, na volta de número 6, nós vamos fazer aqui 10 grupos de 4 pontos altos na parte oval. E a distribuição, ela seguirá a mesma que nós fizemos na volta de base. Nos 5 primeiros grupos, nós vamos fazer o aumento no primeiro ponto e nos últimos 5, nós vamos fazer o aumento no último ponto de cada grupo. Então, para iniciar, eu subo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. E agora, trabalho aqui um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontos que eu tenho na base. Bem, então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, uma corrente de separação e mais 4 pontos altos, fazendo o aumento aqui no primeiro ponto do grupo. Então, sempre trabalho 2 pontos aqui no primeiro e 1 por 1 nos próximos 2.
E vou assim até fazer 5 grupos de 4 pontos altos separados aqui por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 5 primeiros grupos com o padrão que orientei, agora faço uma corrente e os últimos 5, então, trabalho fazendo o aumento aqui no último da base. Então, trabalho um por um nos primeiros 2, eu faço um, venho para o da frente, faço mais um, e aqui no último faço 2 pontos altos. Bem, então, vamos com esse padrão agora pelos últimos 5 grupos aqui da oval. Eu vou fazer o meu com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta fazendo 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu faço uma corrente, pulo esse primeiro intervalo de uma corrente, esse primeiro grupo de 3 pontos altos, venho no intervalo à frente e a partir daqui começo então a trabalhar os 3 pontos altos separados por uma corrente até fazer 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou fazer os meus 5 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e vou pular esse último grupo de 3 pontos altos, esse intervalo, e venho aqui no primeiro grupo da parte oval. E a partir daqui, então, repito tudo que fiz no primeiro lado da parte oval. Eu vou trabalhar 10 grupos de 4 pontos altos. Os 5 primeiros grupos eu faço o aumento aqui no primeiro ponto da base. E os 5 últimos grupos, eu vou fazer o aumento no último ponto do grupo de base. E separando esses grupos, sempre uma corrente. Bom, e depois que completarmos a parte oval do lado de cá, nós vamos trabalhar a parte reta aqui com 5 grupos de 3 pontos altos, igualzinho fiz desse lado. Então, eu vou sempre pular aqui esse intervalo logo depois do último aqui da parte oval, esse primeiro grupo de 3 pontos altos e venho nesse intervalo e a partir daqui faço os meus 5 grupos de 3 pontos altos. Bom, então é isso. Para trabalhar a volta de número 6, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a sexta volta com o padrão que orientei. E está ficando assim, olha. Conforme você está trabalhando aí, você nota que a parte oval, ela parece que está um pouquinho mais alta aqui do que a parte reta, mas é assim mesmo. Conforme nós formos trabalhando, vai ficar tudo bem retinho. Bom, então, depois de completar a sexta volta com o padrão que orientei, eu fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 7. Na volta 7, nós vamos fazer aqui na parte oval o total de 10 grupos de 5 pontos altos cada grupo. E a distribuição será a mesma. Nos primeiros 5 grupos, nós vamos fazer os aumentos no primeiro ponto alto de cada grupo. E nos 5 últimos grupos, nós vamos fazer o aumento no último ponto alto de cada grupo. Então, para iniciar, eu começo com 2 correntes, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto, então, aqui está o aumento. E agora, trabalho mais 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Bem, então, aqui está meu primeiro grupo com 5 pontos altos. Agora, uma corrente de separação. Próximo grupo, faço o aumento aqui logo no início, então, aqui trabalho 2 pontos altos. E depois, um ponto para cada um dos próximos 3. Completou os 5 pontos, separa com uma corrente e repete.
Então, vamos com esse padrão até fazer aqui 5 grupos. Vou fazer os meus e venho. Então, aqui está, trabalhei os 5 primeiros grupos com o padrão que orientei. Agora, os últimos 5 grupos, nós vamos trabalhar fazendo um ponto para cada de base pelos 3 primeiros pontos. E 2 pontos altos aqui no último ponto de base. Bem, então, vou trabalhar aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da parte oval com o padrão que orientei e agora vamos trabalhar a parte reta aqui da volta 7. Na parte reta, nós vamos fazer 4 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço aqui uma corrente, pulo esse intervalo que eu tenho aqui logo à frente, pulo esses 3 pontos altos, venho nesse próximo intervalo e a partir daqui trabalho 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos, agora vou trabalhar a parte oval desse lado com o mesmo padrão que mostrei aqui. Então, depois do quarto grupo, vou fazer uma corrente, vou pular esse grupo de 3 pontos altos, esse intervalo, e vir no primeiro ponto da parte oval, e a partir daqui, vou fazer os 10 grupos de 5 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que orientei no primeiro lado da parte oval. Bom, e assim que completarmos aqui esse lado da parte oval, nós vamos trabalhar 4 grupos de 3 pontos altos do lado de cada parte reta e vamos completar aqui mais uma volta. Bom, então, eu vou fazer aqui o restante dessa volta, seguindo o padrão que orientei e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei o restante da volta 7 com o padrão que orientei e encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar a volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 8 e a partir da volta 8 vai mudar um pouquinho aqui o padrão das voltas. Então, nós vamos fazer aqui na parte oval total de 10 grupos de 5 pontos altos. Não haverá aumento sobre esses grupos de 5 pontos altos aqui nessa volta. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou começar fazendo 2 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. E depois eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base, até completar 5. Bem, então aqui está, olha, trabalhei um ponto para cada de base e fiz 5 pontos altos sobre os 5 que eu tinha de base. Isso aqui no primeiro grupo. Agora, eu faço uma corrente de separação, venho para o segundo grupo e de novo trabalho aqui um ponto para cada ponto e faço mais 5 pontos altos. Bem, então aqui está. Então, trabalhei um grupo de 5 pontos altos, fiz uma corrente e mais um grupo de 5 pontos altos. Nós vamos trabalhar 5 vezes esse padrão aqui. Então, nós estaremos dividindo aqui, começando a separar as 5 pétalas que nós vamos fazer aqui na parte oval. E para cada pétala, eu vou usar aqui 2 grupos de 5 pontos altos. E depois que eu fizer 2 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente, agora, para eu vir aqui para o próximo grupo, eu vou trabalhar 2 correntes. 1, 2. Então, aqui está, né, a primeira pétala. Agora, vou usar esses próximos 2 grupos e fazer aqui a separação de mais uma pétala. Então, depois dessas 2 correntes, eu venho no próximo ponto alto e a partir dele trabalho 5 pontos altos.
Depois desses 5 pontos altos, eu faço uma corrente apenas e mais 5 pontos altos. Bem, então aqui de novo trabalhei 2 grupos de 5 pontos altos separados por apenas uma corrente. Aqui, olha, se você quiser, você pode aqui no intervalo de 2 correntes fazer uma marquinha que não tem jeito aí de confundir. Então, eu sei que aqui é uma pétala, aqui é outra. Então, depois de trabalhar aqui a segunda pétala, eu faço 2 correntes de separação. Uma, duas. Se quiser pôr marquinha, pô, coloca aí uma marquinha, que aí fica mais fácil de visualizar o local onde nós vamos separando as pétalas. Fez essas 2 correntes, vem de novo aqui no próximo grupo e faz mais 5 pontos altos. Depois desses 5 pontos altos, então, faço apenas uma corrente e mais 5 pontos altos. Aqui de novo, fiz 2 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente. Agora, então, eu faço 2 correntes de separação. E aqui está separada, então, a minha terceira pétala. E depois das 2 correntes, então, eu vou de novo aqui fazer 2 grupos de 5 pontos altos separados por apenas uma corrente. Fez esses 5 pontos, faz uma corrente só e mais 5 pontos altos. Depois desses 2 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente, então, eu faço 2 correntes, uma, duas. Então, aqui está a minha quarta pétala. E depois dessas 2 correntes, então, agora eu vou fazer aqui mais 2 grupos de 5 pontos altos separados por apenas uma corrente. Então, vou fazer aqui esses últimos 2 grupos de 5 pontos separados por uma corrente, venho. Bem, aqui está, trabalhei toda a minha parte oval com o padrão que orientei e fui fazendo, né? 5 pontos altos, uma corrente, mais 5 pontos altos. Em seguida, 2 correntes. De novo, repeti os 2 grupos de 5 separado por uma corrente e 2 correntes. Mais uma vez, e aqui separei com 2 correntes. De novo, e separei com 2 correntes e mais uma vez. Então, aqui eu já separei as 5 pétalas que eu vou trabalhar na parte oval. É uma, 2, 3, 4 e 5. Então, os 2 lados da parte oval serão trabalhados de maneira idêntica, acabei de mostrar esse aqui. Bom, e completando aqui a parte oval, agora nós vamos trabalhar a parte reta com o seguinte padrão. Eu vou fazer aqui 2 correntes, uma, duas, venho nesse intervalo que eu tenho aqui logo depois do último ponto alto da parte oval, e nesse intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. E depois 2 correntes. Bom, então, entrando aqui na parte reta, ficou assim: 2 correntes, 2 pontos altos e mais 2 correntes. Na sequência, eu vou fazer 3 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vai ser aqui, olha, 1, 2 e 3. Então, depois dessas 2 correntes, eu laço, venho nesse próximo intervalo e aqui faço 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente só. E mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente só, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, então, olha, aqui estão os meus 3 grupos de 3 pontos altos separados aqui por 2 intervalos de uma corrente só. Agora,
eu vou fazer aqui para sair da parte reta igualzinho fiz aqui para entrar. Então, vou fazer 2 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo e mais 2 correntes. 1, 2, 2 pontos altos e mais 2 correntes. Bem, então, ficou dessa maneira. A partir daqui, então, vou começar a trabalhar a parte oval desse lado com o mesmo padrão que fiz aqui. Vou fazendo, né, os 2 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente e depois 2 correntes de separação aqui e mais 2. Idêntico que eu acabei de mostrar aqui. E completando aqui a parte oval, então, nós vamos trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Nós vamos fazer aqui para sair da oval, 2 correntes, 2 pontos altos e 2 correntes. E depois, 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Depois, mais 2 correntes, 2 pontos altos nesse último intervalo, 2 correntes e vamos fechar a volta com baixíssimo na segunda corrente que fizemos para começar aqui a nossa volta. Bem, então, é isso para trabalhar a volta 8. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da volta 8, seguindo o padrão que orientei, fechei com baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 9. Então, na volta 9, aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 5 grupos com 9 pontos altos. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Em seguida, vou subir 2 correntes. Então, aqui essas 2 correntes foram trabalhadas sobre o segundo ponto da base. Em seguida, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu encontrar aqui esse intervalo de uma corrente, aqui eu trabalho um ponto alto. E depois sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo. E vou concluir aqui um grupo com 9 pontos altos. Bem, então, aqui está. Fiz 9 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base, e ficou vazio o primeiro e o último ponto aqui do grupo na base. Então, sobre todos os grupos vai ser assim. Para eu passar desse primeiro grupo e vir aqui trabalhar os próximos 9, então, eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, venho nesse intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, mais 2 correntes, 1, 2. E agora, trabalha, então, aqui, mais 9 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto do grupo e começar a trabalhar pelo segundo. Vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto nesse intervalo de uma corrente, até completar aqui 9 pontos altos. Aqui está meu segundo grupo de 9 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, 2 pontos altos, mais 2 correntes, igual fiz aqui, e trabalhar mais 9 pontos altos. E vamos com esse padrão por toda a parte oval. No final, teremos aqui 5 grupos de 9 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, 2 pontos altos e 2 correntes. Então, eu vou completar aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei o restante da parte oval com o padrão que orientei, fiz os 5 grupos de 9 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5. Todos eles separados aqui por 2 correntes, 2 pontos altos e mais 2 correntes. Bem, e agora vamos trabalhar aqui a parte reta da volta de número 9, e a parte reta será trabalhada com o seguinte padrão. Vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então,
faço aqui 2 correntes, venho no primeiro intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui, logo depois do último ponto da parte oval, e aqui faço 2 pontos altos. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Depois desses 2 grupos de 2 pontos altos, eu vou fazer 2 grupos de 3 pontos altos, usando esses 2 intervalos de uma corrente que eu tenho de base. Então, depois desse segundo grupo de 2 pontos altos, eu ainda faço 2 correntes. E depois dessas 2 correntes, venho trabalhar 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço apenas uma corrente e venho para o próximo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui estão os 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente apenas. Ainda tenho aqui 2 intervalos de correntes na base. Então, nesses últimos 2 intervalos, eu vou fazer mais 2 grupos de 2 pontos altos, igual fiz aqui no início. E vou separar esses 2 grupos com 3 intervalos de 2 correntes. Então, depois desses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2. Venho no próximo intervalo, faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, 2 correntes. Próximo intervalo, mais 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Bom, então, ficou dessa maneira a parte reta aqui da volta 9. 2 grupos de 2 pontos altos e 3 intervalos de 2 correntes. Depois, 2 grupos de 3 pontos altos e 1 intervalo de uma corrente. Em seguida, mais 2 grupos de 2 pontos altos e 3 intervalos de 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de cá, igualzinho fizemos aqui. Então, depois dessas últimas 2 correntes, eu venho no primeiro grupo de pontos altos da parte oval, vou pular o primeiro ponto e vou começar a trabalhar 9 pontos altos a partir do segundo. Bem, gente, ó, tava aqui fazendo, né, a minha parte oval e encontrei um nó aqui no meu barbante. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço quando encontro esses nozinhos aqui bem desagradáveis no meio do cone, né? Enquanto a gente tá trabalhando. Bom, primeira coisa que eu faço é cortar esse nó aqui. Como aqui eu tô trabalhando um grupo de pontos altos, então fica bem fácil de fazer aqui essa emenda e tirar esse nó. Bem, então eu faço assim, cortei aqui o nó, volto aqui no grupo de pontos altos que eu estava fazendo e continuo trabalhando aqui os pontos altos, né? Tô trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu puxar aqui para trabalhar o ponto alto e sobrar só uma pontinha aqui do fio, eu vou pegar o fio que vem vindo lá do cone e vou segurar com a ponta desse jeito, olha, vindo aqui pro lado de cá. Então, aqui desse lado pra cá vem do cone e a pontinha fica pra cá. Agora, eu vou pegar a pontinha que tá aqui na minha agulha e vou segurar ao contrário, vou segurar ela pra lá. Então, ó, a ponta que tá aqui no meu tapete, aqui na minha agulha, ele tá indo pra esse lado, e a ponta que vem vindo do cone tá pro lado de cá. Então, agora, eu seguro essas 2 pontas juntos, laço aqui as 2 e completo aqui esse ponto alto. Depois que eu completei aqui o ponto alto, eu ajusto aqui essas 2 pontas
e sigo agora trabalhando, deixo essas duas pontas aqui atrás e sigo trabalhando aqui os pontos altos normalmente, como se eu não tivesse trocado, né? Pego só a linha do cone agora e continuo. Então, vou completar aqui os 9 pontos altos que eu estava fazendo. Bem, então aqui está, olha. Trabalhei os 9 pontos altos e fiz aqui a emenda para tirar aquele nozinho. Agora, olha, essas duas pontas que ficaram aqui atrás, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ao meio, né? Então, como é fio 6, então eu tenho 6 fiozinhos aqui entrelaçados nessa trama. Então, eu separo 3 fiozinhos para um lado e 3 fiozinhos para o outro. Aí, venho aqui na outra pontinha e faço a mesma coisa. Abri ao meio as duas pontinhas aqui que eu tinha no fio. Então, olha, agora, essas duas pontinhas mais curtas, elas são de uma trama, de um fio, né? E essas duas aqui um pouco mais compridas da outra ponta do fio. Então, vou pegar 3 fiozinhos de uma ponta e 3 fiozinhos da outra. E aqui eu vou fazer 2 nozinhos. O primeiro nozinho eu não vou apertar muito, porque senão repuxa o meu ponto. O segundo, você pode apertar bem. Aí, eu pego as outras duas pontinhas e faço a mesma coisa. Dou 2 nozinhos aqui. Depois desses 2 nozinhos, aí eu pego aqui e vou entrelaçar essas pontas pelo meio aqui dos pontos, pelo lado do avesso aqui da minha peça. Então, é só ir passando as pontinhas pelo meio dos fios aqui dos pontos e vem entrelaçando. Os mais próximos, aqui as laçadinhas mais próximas, a gente usa para passar essa pontinha. Tem alguns que estão bem apertadinhos aqui, mas esses que são bons para segurar aqui. Opa, esse tá bem apertado mesmo. Mas esses bem apertadinhos são os bons para segurar aqui essas pontinhas de arremates. Então, a gente entrelaça por algumas linhas aqui dos pontos. E faz isso com todas as pontinhas. Aqui, olha, essas duas pontinhas que estão mais curtas, eu não vou fazer agora. Eu vou esconder elas no ponto que eu fizer na volta de cima, para não ficar muito amontoado. Então, vou esconder duas aqui, descendo pelos pontos aqui que eu tenho. E depois, quando eu trabalhar a próxima volta, aí eu vou esconder aquelas outras duas subindo nos pontos aqui que eu estiver depois trabalhado na volta de cima. Então, é isso, gente, olha, vocês vão ver como que fica bom no final. Enquanto a gente tá fazendo aqui, parece que tá uma caca, né? Mas não tá, não. Depois vocês vão ver como que some tudo aqui pelo meio. E não dá nem pra gente reparar que foi feita emenda. Depois que passou um tanto aqui, você vem bem rente onde tá saindo a pontinha e corta. Bom, então, como eu já falei, né, ó, as duas que eu escondi, ó, pode ver, já sumiu aqui pelo meio que a gente não sabe nem direito mais onde é que tá. Essas outras duas, então, a gente esconde depois quando completar a próxima volta. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso trabalho. Então, aqui está o primeiro grupo de 9 pontos altos desse lado da oval. Agora, é só fazer aqui 2 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, mais 2 correntes,
e mais 9 pontos altos, e vamos repetir tudo igual fizemos na parte oval do lado de cá. Assim que nós completarmos aqui o quinto grupo de 9 pontos altos, então, vamos trabalhar a parte reta aqui com o padrão que eu acabei de orientar desse lado. Então, é isso, para trabalhar a volta de número 9, eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da minha volta de número 9, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui as minhas duas últimas correntes, eu fechei a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar. Agora, nós vamos trabalhar a volta 10. Na volta 10, nós vamos fazer 5 grupos de 7 pontos altos aqui na parte oval. E vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou começar caminhando com um baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Vou subir as duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo desse grupo e terei aqui 7 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei os meus 7 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Agora, para eu passar desse grupo de 7 e vir aqui trabalhar o próximo, então, eu vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos de correntes que eu tenho de base. Então, são 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos no próximo intervalo e mais 2 correntes. Então, aqui na parte oval dessa volta, para passar de um grupo para o outro, sempre vamos trabalhar esse conjunto aqui de pontos. Fez essas 2 correntes, agora vem trabalhar os 7 pontos altos. Então, nós sempre vamos pular o primeiro ponto do grupo de base e começar pelo segundo. Bem, então, aqui está o segundo grupo de 7 pontos altos. Agora, então, faço os 2 grupos de 2 e mais 7. E vou com esse padrão até completar aqui a minha parte oval. Bem, eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está. Trabalhei todo o restante da minha parte oval, seguindo o padrão que eu orientei. Agora, vamos trabalhar a parte reta aqui da volta de número 10. Então, aqui na parte reta, inicialmente, eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vamos fazendo 2 correntes, venho no próximo intervalo, faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Agora, nesse próximo intervalo que eu tenho de base, eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos. Então, nessa volta, eu vou fazer só um grupinho de 3 pontos altos, que vai ficar aqui bem no meio da minha parte reta. Fez esses 3 pontos altos, agora nós vamos trabalhar aqui mais 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, é só ir fazendo as 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo.
Bem, então, os dois lados da parte reta aqui na volta 10 serão trabalhados com esse padrão. 3 grupinhos de 2 pontos, um de 3 e mais 3 de 2, sempre separados por 2 correntes. E depois desse último grupo aqui de 2 pontos altos, eu faço mais 2 correntes e agora venho trabalhar a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que orientei aqui. Então, inicialmente, nós pulamos o primeiro ponto alto da parte oval, vamos aqui para o segundo, e a partir dele, vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base, até construir aqui 7. Bem, então aqui está, trabalhei os meus 7 pontos altos. E aqui, olha, enquanto nós estivermos fazendo ainda agora as próximas voltas, você pode ficar com a impressão que está sobrando aqui um pouco de intervalos de correntes na parte reta. Mas não está, não. Nas próximas voltas vai ficar certinho, porque vão ser puxados para cima aqui esses intervalos de correntes e vai ficar bem retinho aqui. Bom, então, depois de fazer o primeiro grupo de 7 pontos altos, para eu vir aqui trabalhar o próximo grupo, então vou caminhar com 2 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, igualzinho fiz do lado de cá. E completando aqui a parte oval, então vamos trabalhar a parte reta aqui com o padrão que acabei de orientar aqui. Bem, então é isso. Para trabalhar a volta 10, eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da volta 10, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar a volta. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 11. A parte oval aqui da volta 11 será trabalhada com grupos de 5 pontos altos sobre esses grupos de 7 pontos que nós temos de base. Então, nós vamos começar caminhando com um baixíssimo para o ponto alto à frente. Vamos subir 2 correntes, que equivalem aqui ao primeiro ponto alto, e vamos seguir trabalhando um ponto para cada de base até o penúltimo, e teremos aqui 5 pontos altos. Aqui está, trabalhei 5 pontos altos, agora para eu vir trabalhar aqui o próximo grupo de 5, então, vou caminhando com 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui na base. Então, serão 3 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3. Separando sempre 2 correntes. Depois de trabalhar aqui o terceiro grupo de 2 pontos altos, então, faço 2 correntes e venho trabalhar mais 5 pontos altos no próximo grupo. Então, sempre vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Então, aqui está o meu grupo com 5 pontos altos. E vamos seguindo, então, com esse padrão. Agora, faço aqui os 3 grupos de 2 pontos, separados por 2 correntes, e mais 5 pontos altos. E vamos com esse padrão até completar aqui o restante da nossa parte oval. Então, vou fazer aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a parte oval, seguindo o padrão que orientei. E agora, vamos trabalhar aqui a parte reta da volta 11. Na parte reta, nós vamos fazer o total de 8 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usando todos esses intervalos, nós vamos fazendo aqui 2 correntes e 2 pontos altos. Bem,
Então, vou trabalhar aqui os meus 8 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e venho. Aqui está, trabalhei os 8 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do 8º grupo, fiz 2 correntes e agora vou começar a trabalhar a parte oval do lado de cá com o padrão que orientei desse primeiro lado. Então, nós vamos pular o primeiro ponto alto desse grupo e começar a trabalhar um ponto para cada de base até completar 5 aqui a partir do segundo ponto de base. E depois dos 5 pontos altos, então, vamos fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, para depois trabalhar aqui mais 5 pontos altos. E vamos repetir esse padrão, completando a parte oval desse lado, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que eu acabei de orientar desse lado aqui. Bem, então é isso para trabalhar a volta de número 11. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei todo o restante da minha volta de número 11, seguindo o padrão que orientei. Fechei com o baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Eu vou começar caminhando com um baixíssimo para o ponto alto que eu tenho logo à frente. Em seguida, subo 2 correntes e faço mais 2 pontos altos, um para cada de base. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo de 3 pontos altos sobre os 5 pontos que eu tinha de base. Ficou vazio o primeiro e o último ponto do grupo na base. Agora, para eu passar desse grupo e vir aqui trabalhar o próximo grupo de 3 pontos altos, eu vou caminhar com 4 grupos de 2 pontos altos que serão trabalhados nesses 4 intervalos de 2 correntes que eu tenho. E separando aqui sempre 2 correntes. Então, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Duas correntes, 2 pontos altos no intervalo e vamos assim até encontrar o próximo grupo de pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei os 4 grupos de 2 pontos altos. Depois do 4º grupo, faço 2 correntes e agora venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui por toda a parte oval. Agora, faço de novo os 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e depois 3 pontos altos aqui e vamos até completar aqui a parte oval. Eu vou fazer a minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a parte oval com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a parte reta da volta 12 será feita com 9 grupos de 2 pontos altos, todos trabalhados nesses 9 intervalos que temos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Separando esses grupos sempre 2 correntes. Então, vamos fazendo 2 correntes, vem no próximo intervalo e 2 pontos altos. Vamos seguir assim até encontrar a parte oval. Bom, então, vou fazer aqui os meus 9 grupos e venho. Aqui está, trabalhei os 9 grupos de 2 pontos separados por 2 correntes e encontrei a parte oval. Então, aqui vou fazer o mesmo que fiz no primeiro lado. Para entrar aqui na parte oval, faço 2 correntes, depois desses últimos 2 pontos altos e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. Então, é igualzinho nós fizemos no primeiro lado, lá da parte oval. Depois que completarmos aqui esse lado, nós vamos trabalhar a parte reta, lá do outro lado, com os 9 grupos de 2 pontos altos, igualzinho eu acabei de orientar aqui. Bem, então, é isso para trabalhar a volta 12, vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 12 com o padrão que orientei.
E a volta 12, eu vou fechar um pouquinho diferente das outras voltas. Então, vou fazer aqui junto com vocês. Então, por enquanto, desse lado da reta, eu trabalhei apenas 8 grupos de 2 pontos altos. Agora, vou fazer aqui o grupo 9, e enquanto eu estiver trabalhando o grupo 9, eu aproveito e fecho a volta. Então, venho aqui no último intervalo e faço um ponto alto e inicio aqui o segundo ponto alto. Então, tiro apenas 2 laçadas aqui desse ponto alto. E agora, eu laço de novo. E venho na segunda corrente que eu fiz para iniciar, e aqui eu introduzo a minha agulha, e estou aqui com 4 linhas na minha agulha. Eu vou laçar e tirar essas primeiras 2. E agora, eu vou laçar e tirar as outras 3. Então, fechei dessa maneira aqui a minha volta de número 12. Se você não quiser fechar assim, você pode fazer aqui as 2 correntes e prender o baixíssimo na segunda corrente, igualzinho estávamos fazendo, e depois você caminha com 3 pontos baixíssimos até esse próximo intervalo aqui de correntes, que vai dar certo também, porque agora a volta de número 13, ela é super fácil de fazer. Bom, então aqui, depois de ter fechado a minha volta, eu vou passar a agulha por baixo desse ponto que eu usei aqui para fechar a volta. Vou buscar aqui uma linha, fazer um baixíssimo e vou subir 2 correntes que vão equivaler um ponto alto aqui para mim. Em seguida, laço de novo, volto aqui no mesmo local e faço mais um ponto alto. Bem, então aqui eu fiz um grupinho de 2 pontos altos. Essa volta inteirinha, ela será feita só com grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes, tanto na parte reta quanto aqui na parte oval. Então, fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes. Agora, pula esses 3 pontos altos aqui de base, vem no próximo intervalo e faz 2 pontos altos. E vai seguindo assim, 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. Bem, então aqui está, ó, vim trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo, separando com 2 correntes, encontrei o próximo grupo de 3. Então, todas as vezes que encontrarmos esse grupo de 3 pontos aqui na parte oval, nós vamos fazer as 2 correntes, vamos pular esse grupo e vir direto no próximo intervalo e fazer aqui mais 2 pontos altos. E vamos, então, dessa maneira pela volta inteira. Em todos os intervalos de 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos, separando sempre 2 correntes. Eu vou completar a minha volta, então, com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 13, seguindo o padrão que orientei. Agora, eu vou fechar aqui a minha volta junto com vocês. Então, vou fazer o último grupo de 2 pontos altos aqui e aproveitar e fechar a volta. Então, faço um ponto alto. Em seguida, inicio aqui o segundo ponto alto, tiro só 2 linhas, laço de novo, venho na segunda corrente que fiz aqui para começar a volta, passo a agulha pelo meio, busco aqui uma linha. Então, aqui tenho 4 fios na minha agulha, laço e tiro só 2 fios, fico com 3, agora laço e tiro os 3 de uma única vez. Então, fechamos aqui a nossa volta de número 13. E ficamos com o total de 60 grupos de 2 pontos altos na volta toda. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 14, e a volta 14 será feita só com grupos de 3 pontos altos separados sempre por uma corrente. A volta inteirinha. Então, nós vamos fazer 60 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente aqui na volta 14. Então, para começar, eu vou passar a minha agulha por baixo do ponto que eu usei para fechar a volta, busco aqui uma linha, subo 2 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, então aqui está, criei um grupo de 3 pontos altos. Agora é só fazer uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Fez os 3, uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Bem, gente, então, olha, é só isso aqui pela volta inteira.
No final, teremos feito aqui 60 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Bom, então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta 14 com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da volta 14, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fiz uma corrente e fechei a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar essa volta. E vocês reparam que assim que nós completamos aqui a volta de número 14, aquelas correntes que pareciam que estavam sobrando aqui na parte reta, elas desaparecem e o nosso trabalho fica bem retinho, bem assentado assim. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 15, e a volta 15, ela é fechada só de pontos altos. E bem, aqui, olha, eu já tinha completado a volta de número 15. E quando eu completei a volta 15, eu vi que tinha um pouquinho de excesso de pontos aqui na parte reta. Então, eu desmanchei aqui a minha volta, por isso que vocês estão vendo aqui os pontos todos meio esgarceados. E eu vou regravar essa volta para que fique bem certinho aí para vocês. Bem, então vamos lá. Antes de eu dar início aqui à volta 15, eu vou fazer 4 marcas com vocês na peça, que são locais onde nós vamos fazer diminuições. Então, nós vamos diminuir o total de 6 pontos altos aqui na volta toda. Bem, essas diminuições serão feitas 3 desse lado da parte reta e 3 do outro. Então, vamos começar a marcar aqui pelo local como base, tendo como base o local onde nós fechamos a volta de número 14. Então, eu vou contar aqui nos grupinhos de 3 pontos altos, contando desse grupinho aqui onde eu acabei de fechar com o baixíssimo. Então, aqui voltando atrás, eu conto 1, 2, 3, 4 grupos. No quarto grupo, eu faço uma marca. E depois, eu conto mais 2 grupos. 1, 2 e aqui faço outra marca. Então, eu fico com 3 grupinhos aqui separados. 1, 2 e 3 desse lado da parte reta. E para ficar mais fácil de marcar do outro lado, que vai ser na mesma direção, então, olha, pega aqui do grupinho que você tem bem no meio aqui desses 3 e vem descendo reto aqui. Você vê que você chega nesse grupo de 3 pontos altos, que foi o único grupo de 3 pontos altos aqui dessa volta, porque para cá e para cá nós fizemos grupinhos de 2 pontos altos. Então, nós vamos vir nessa mesma direção até encontrar o grupinho de 3 pontos altos que está sozinho aqui do lado de cá, olha. É esse aqui. Só tem um grupinho de 3 pontos altos aqui desse lado da parte reta. Então, do lado de cá tenho 3 grupos de 2 e do lado de cá mais 3 grupos de 2. Então, eu vou vir na direção desse grupo aqui de 3 e vou chegar aqui, olha. Então, esse grupo é o grupo que vai ficar bem no meio das minhas marcações aqui do lado de cá da parte reta. Aí, eu faço uma marquinha no grupo que eu tenho à frente e uma marquinha no grupo que eu tenho logo atrás. Então, esses 3 grupos estão aqui bem no meio da parte reta do lado de cá. Então, serão nesses 3 grupos aqui que nós vamos fazer diminuições também nessa volta. Bom, e aqui, olha, para trabalhar a volta 15, nós vamos fazer só pontos altos e vamos trabalhar o total de 234 pontos altos nessa volta. Então, eu vou começar subindo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto que nós temos de base, né? Um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto em cada intervalo de corrente. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essa corrente, vamos fazer aqui um ponto alto. E um ponto alto sobre cada ponto alto. E vamos com esse padrão até encontrar aquela marquinha que nós fizemos do lado de cá na parte reta. Bom, então, eu vou fazer o meu até ali e venho orientando as diminuições.
Bem, gente, então, olha, aqui está, eu vim trabalhando com o padrão que orientei, até aqui eu fiz 100 pontos altos certinhos e encontrei aqui no ponto logo à frente aquela primeira marquinha que eu fiz. Bom, então, quando eu encontrar essa marca, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos que eu tenho aqui. Então, venho sobre o ponto que está marcado e aqui eu começo um ponto alto. Então, eu tiro só 2 linhas desse ponto alto. Agora, eu laço de novo, venho para o ponto à frente e começo mais um ponto alto. Tiro só as 2 primeiras linhas que estão aqui na minha agulha. E fico com 2 pontos abertos assim. Agora, eu laço e fecho os 2 juntos. Então, aqui eu já diminuí um ponto alto. Na próxima volta, esses 2 vai valer apenas um aqui na laçadinha em cima. Depois, eu vou seguindo com um ponto alto no ponto à frente e um ponto alto no intervalo. E de novo, eu encontro aqui o grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses próximos 2 pontos que eu tenho. Então, venho aqui, no primeiro dos 3, começo um ponto alto, não fecho, laço, venho para o ponto à frente, começo um segundo ponto alto, tiro só 2 linhas aqui da agulha e fico com os 2 abertos. Laço e tiro tudo junto. Então, aqui é a segunda diminuição. Agora, venho para o ponto à frente, um ponto alto. Intervalo de correntes, um ponto alto. E, de novo, fecho 2 juntos aqui nesse próximo grupo. Então, venho no primeiro ponto alto desse grupo, começo um ponto alto, tiro só 2 linhas, laço, venho para o ponto à frente, começo o segundo ponto alto, tiro só 2 linhas, fico com os 2 abertos, laço e fecho os 2 juntos. Bem, então, aqui eu já fiz as 3 diminuições desse lado da parte reta. Agora, daqui para frente, eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até encontrar o local marcado aqui do lado de cá. E encontrando aqui, então, vou fechar 3 vezes aqui, 2 pontos altos juntos, uma vez sobre cada um desses grupos. E, então, vamos diminuir 6 pontos no total aqui da nossa volta. E vamos ficar com 234 pontos altos. Bem, então, eu vou seguir aqui, fazer o restante da minha volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 15 com o padrão que orientei, fiz os meus 234 pontos altos e agora sim, ficou bem retinho aqui, não ficou com sobra de pontos. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 16. Eu vou começar a volta introduzindo aqui a minha agulha no ponto alto que eu tenho logo à frente do local aqui onde eu fechei com o baixíssimo na segunda corrente. E então, introduzo a agulha nesse ponto logo à frente, busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, agora a gente trabalha 1, 2, 3 correntes. Vem na base, pula 2, 1, 2, e no terceiro ponto faz outro ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes, pula 2, 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Fez o ponto baixo, 3 correntes. Fez as 3 correntes, pula 2, no terceiro um ponto baixo. Então, olha, na volta 16, inteirinha será trabalhada com esse padrão. Um ponto baixo, 3 correntes, pula 2, no terceiro ponto faz outro ponto baixo e repete. As 3 correntes, pula 2, no terceiro um ponto baixo. Vamos com esse padrão pela volta toda. Bem, aqui está, trabalhei a volta de número 16, seguindo o padrão que orientei. Fiz 78 intervalos de 3 correntes aqui na volta. Depois do intervalo 78, eu vou pular esses últimos 2 pontos de base, vir no ponto baixo que fiz para começar e prender aqui um baixíssimo. Bem,
Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Então, eu vou começar a volta 17 caminhando com um baixíssimo para essa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Passo a agulha pelo meio da corrente, faço aqui um baixíssimo. Em seguida, eu vou subir aqui 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem um ponto alto para mim. Agora, eu venho para a corrente à frente, passo a agulha pelo meio e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2 e 3. Laço, e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo aqui de correntes. Então, eu vou voltar aqui na mesma corrente onde fiz esse último ponto alto, vou passar a agulha de novo pelo meio, buscar a linha e fazer aqui um ponto alto. Agora, eu venho para a corrente à frente, que é a última corrente das 3 aqui, passo a agulha pelo meio e faço mais um ponto alto. Bem, então, aqui eu trabalhei um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, pela volta toda, nós vamos fazer leques idênticos a esse, distribuindo como mostrei aqui esse primeiro. E, logo depois que termina o leque, nós vamos vir no intervalo de corrente que temos logo à frente e pegando na corrente que está aqui bem no meio, né, que só é a segunda corrente, temos 3 aqui, 1, 2, 3. Então, na segunda, que é a que está aqui bem no meio, eu vou passar a agulha pelo meio, buscar aqui uma linha e prender aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, direto laça, vem no próximo intervalo e aqui trabalha outro leque. Então, os leques sempre serão distribuídos assim. Venho na primeira corrente, passo a agulha pelo meio e aqui faço um ponto alto. Venho para a próxima corrente, faço mais um ponto alto. Depois de fazer esses 2 primeiros pontos altos, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, mais 2 pontos altos. O primeiro será feito junto com esse que eu fiz aqui por último. Então, atravesso a agulha na mesma corrente, faço aqui um ponto alto. E agora, venho na última corrente que eu tenho aqui, nesse grupo, e passo a agulha pelo meio e faço outro ponto alto. Bem, então, aqui está, novamente, trabalhei o leque. Fez o leque, vem no próximo intervalo de correntes e pegando na corrente que está aqui bem no meio, passo a agulha pelo meio e prendo um ponto baixo. Bem, então, esse aqui será o padrão dessa volta. A volta inteira é a mesma coisa, prendeu o ponto baixo nesse intervalo, vem para o da frente que faz o leque. Ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente, depois 3 correntes, 1, 2, 3, e mais 2 pontos altos. Um aqui junto com o último ponto alto que fez, e mais um na última corrente. Completou o leque, próximo intervalo, na corrente que tem bem no meio, passa a agulha e prende um ponto baixo. Bem, então, é só isso aqui para trabalhar essa volta inteirinha. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 17 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último leque, eu tenho de base apenas um intervalo de 3 correntes. E aqui nesse intervalo, eu vou prender um ponto baixo na corrente que está aqui bem no meio. E em seguida, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Bem, então, aqui está, encerramos a volta 17 e ficamos com um total de 39 leques aqui na nossa volta. Bem, e agora, então, vamos iniciar a nossa volta de número 18. Eu vou começar a volta 18 caminhando com um ponto baixíssimo. Depois de fazer o baixíssimo nesse ponto alto, eu passo a agulha por baixo aqui do intervalo de correntes e faço mais um baixíssimo. Bem, e agora aqui no intervalo
do leque, eu vou trabalhar outro leque. E os leques aqui da volta 18 serão feitos com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, para começar, são 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos. Bem, então, por enquanto, fiz aqui 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes. 1, 2. Volto aqui no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Bem, então aqui está o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Sobre todos os leques de base, nós vamos repetir um leque igualzinho esse aqui. E separando um leque do outro aqui nessa volta, nós vamos sempre trabalhar 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, vem no próximo leque e faz outro leque com os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Completou o leque, é só fazer 2 correntes, 1, 2, e vir para o próximo leque e trabalhar aqui outro leque. Completou o leque, 2 correntes, 1, 2, próximo leque, mais um leque. Então, nós vamos assim pela volta inteirinha. Se por um acaso seu ponto for muito apertado, aqui na parte oval, você pode trabalhar 3 correntes ao invés de 2, que é para não repuxar. Para mim, 2 correntes entre cada leque é suficiente para que fique bem assentado. Bom, então é isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta 18, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar a volta. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 19. E nós vamos começar a volta 19 caminhando com 2 baixíssimos até chegar aqui nesse terceiro ponto alto desse grupo. Então, um baixíssimo no ponto alto à frente. E um baixíssimo no próximo ponto alto. Bem, então aqui estou sobre o terceiro ponto do grupo de base. Aqui eu vou subir o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, essas 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto, e essas outras 3 aqui em cima, eu vou usar para trabalhar um ponto picô. Então, eu conto de baixo para cima, 1, 2, 3. Aqui na terceira corrente, eu vou passar a agulha pelo meio, vou buscar aqui uma linha, e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, olha, aqui está o meu ponto alto com picô. Agora, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos com picô nesse intervalo de 2 correntes. Então, venho aqui para dentro das correntes, busco a linha e trabalho um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, agora volta aqui no topo do ponto alto e pega essas 2 linhas bem aqui em cima no ponto alto. Busca aqui uma linha, fica com 2 linhas aqui na agulha, laça e agora faz um ponto baixo. Então, aqui está o meu ponto alto com picô. De novo, faz um ponto alto aqui nas correntes, sobe 3 correntes, pega aqui nessas 2 linhas em cima do ponto alto, busca uma linha e faz um ponto baixo. Então, aqui está outro ponto alto com picô. Então, esse aqui é o segundo ponto alto com picô aqui no intervalo. Agora, faço ainda mais um. Ponto alto, 3 correntes e o picô. Então, depois de trabalhar
esses 3 pontos altos com picô aqui no intervalo, eu vou laçar, vir sobre o próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto sobre ele. Sobre esse ponto alto, eu não faço picô. Então, aqui direto, eu venho para o intervalo de 2 correntes e prendo aqui um ponto baixo. E depois de prender esse ponto baixo, então, direto aqui eu vou laçar, vir para o próximo leque e repetir o padrão. Então, o primeiro ponto alto com picô que eu vou trabalhar será sobre esse terceiro ponto alto do grupo, do leque aqui. Então, 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu passo a agulha pelo meio, faço um ponto alto e um picô sobre ele. E agora, eu venho trabalhar 3 pontos altos com picô aqui no intervalo. E depois de fazer esses 3 pontos altos com picô aqui no intervalo, eu laço e venho no próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu completei o grupo de pontos que eu vou trabalhar sobre o leque. Bem, nós vamos seguir com esse padrão até fazer o total de 15 grupos iguais a esses aqui na parte oval. E agora, eu vou vir no intervalo de 2 correntes e prender aqui um ponto baixo. Bem, e aqui, olha, eu não vou trabalhar nenhuma corrente na parte oval aqui para separar esses grupos de pontos altos do ponto baixo, porque para o meu ponto não repuxa. Agora, se você notar que começar a repuxar aqui na parte oval, então o que você faz? Depois do ponto baixo, você trabalha uma corrente antes de vir aqui trabalhar o ponto alto sobre o leque. Então, vamos continuar aqui. Depois do ponto baixo, então, laço, venho no terceiro ponto alto e faço aqui um ponto alto com picô. Depois, 3 pontos altos com picô nas correntes. E depois dos 3 com picô nas correntes, aqui laça de novo, vem no próximo ponto alto e faz mais um ponto alto. E como eu já falei, se você notar que começar a repuxar aí na parte oval, então antes de você vir fazer o ponto baixo aqui nas correntes, você faz aqui uma corrente e depois o ponto baixo. Que assim não repuxa. O meu não precisa. Eu vou direto aqui do ponto alto para as correntes e faço aqui o ponto baixo. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 15 grupos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 grupos iguais orientei vocês. Bem, e aqui eu estou entrando na minha parte reta. Então, vamos separar aí na parte reta o total de 5 grupos. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesses 5 grupos, nós vamos fazer um ponto alto com picô a menos, para que não comece a sobrar ponto aqui na parte reta. Então, depois de prender aqui o ponto baixo, eu venho nesse grupo logo à frente e vou trabalhar aqui no terceiro ponto alto aqui do grupo de base, né? Um ponto alto com picô. E
No intervalo de correntes, ao invés de eu fazer aqui 3 pontos altos com picô, igual eu fiz aqui na parte oval, vou fazer apenas 2 pontos altos com picô. Então, venho para as correntes e faço um ponto alto com picô. E mais um. Então, olha, aqui fiz apenas 2 pontos altos com picô no intervalo de correntes. Depois desses 2 pontos altos com picô, faço mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E venho aqui direto trabalhar o ponto baixo. Bem, então, olha, aqui na parte reta, vamos fazer um ponto alto com picô a menos por 5 grupos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é só isso aqui que vai mudar. Um ponto alto com picô a menos. O resto tudo igual. O primeiro ponto alto com picô no terceiro ponto alto. Dois pontos altos com picô aqui nas correntes. E depois dos 2 pontos altos com picô aqui nas correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E depois vem prender o ponto baixo aqui nas correntes. Bom, então, nós vamos fazer, então, 5 grupos iguais a esse aqui na parte reta. Depois, na parte oval do lado de cá, nós vamos fazer o total de 14 grupos iguais a esses que fizemos aqui na parte oval do lado de cá, com 3 pontos altos com picô no intervalo. Então, vamos fazer um grupo a menos aqui desse lado da parte oval. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Depois de fazer esses 14 grupos aqui da parte oval igualzinho, fizemos aqui na parte oval do lado de cá, com 3 pontos altos com picô aqui nas correntes. E depois de trabalhar aqui esses 14 grupos da parte oval desse lado, vão restar aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos para trabalharmos. E nesses 5 da parte reta do lado de cá, então, vamos fazer igualzinho eu acabei de orientar aqui, com apenas 2 pontos altos e picô no intervalo de correntes. Bom, então, é só isso que muda aqui nessa volta. Eu vou completar o restante da minha, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, completei toda a volta 19, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o último dos 5 grupos da parte reta, eu prendi um ponto baixo aqui no último intervalo de correntes e agora eu vou fechar essa volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente aqui que eu fiz para iniciar a minha volta. Então, aqui, 1, 2, pelo meio da segunda, atravesso a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Em seguida, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto essa linha. E aqui, nós vamos esconder essa ponta pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. Vamos entrelaçando essa ponta aqui pelo meio dos pontos e depois cortamos mais embaixo. Bem, e vocês se recordam que enquanto eu estava fazendo aqui minha peça, eu encontrei um nozinho, né, no meio do meu barbante. Então, foi nesse local aqui que eu fiz aquela emenda. E lembra que eu escondi uma parte das pontas descendo aqui por entre os pontos e ficou 2 pontinhas que eu disse que iria esconder aqui quando estivesse trabalhado aqui as voltas mais em cima. Então, agora aqui é só pegar essa pontinha e esconder aqui pelo meio da mesma maneira que eu fiz quando escondi, mostrei, né, para vocês escondendo as 2 primeiras pontas.
Então, eu vou aqui esconder essas duas pontinhas agora do mesmo jeito, só que subindo aqui pra cima na peça. Vou fazer aqui o meu e venho mostrando pra vocês como é que ficou. Bem, gente, então aqui, olha, eu entrelacei aquelas últimas duas pontinhas que estavam soltas aqui, subi aqui pelo meio dos pontos e cortei bem rente, onde ficou saindo aqui a última pontinha. E vocês notam que, olha, fica perfeito aqui o arremate, não aparece que eu fiz emenda nesse lugar, some completamente. E aqui pelo lado do direito, olha, que é esse local aqui, também não parece que foi feita emenda nesse lugar. Então, é assim que eu faço quando encontro aqueles nozinhos no meio do cone. Bem, então é isso, agora é só estender bem a peça. Nós começamos sempre estendendo do meio para fora. E aqui nos pontos picôs, nós pegamos assim em todos esses grupos e vamos estendendo assim para cima, para que fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.